Você deixaria uma criança em um carro a 180 km por hora sem cinto de segurança? É isso que acontece quando uma criança acessa a internet sem supervisão de um adulto. 55% das crianças entre 9 e 17 anos foram tratadas de forma ofensiva na internet. Com quem elas conversam? Será que estão acessando sites confiáveis e seguros? Já parou para pensar nisso? O cenário é bastante grave. Quase 100 mil denúncias de pornografia infantil foram registradas no Brasil no ano passado. Por isso, o Child Fund Brasil quer mobilizar você para orientar crianças e adolescentes a terem cuidado ao usarem a internet. Oriente a não compartilhar mensagens e fotos com desconhecidos e sempre conversar com sua família sobre os sites que acessa. Instrua a não compartilharem dados como endereço, localização, telefone ou escola onde estudam na internet. Ensine como bloquear perfis que mandam mensagens ofensivas e a fazer a captura de tela de mensagens preconceituosas ou duvidosas. Seja um exemplo e procure saber mais sobre como protegê-las. Acesse. Tati e Elas com Tatiele Melo. O Brasil possui hoje mais de 250 milhões de celulares e pelo menos 150 milhões têm acesso à internet. Com o crescimento constante da quantidade de dispositivos móveis, a quantidade de horas que os brasileiros dedicam aos seus celulares também aumenta a cada dia. Na verdade, em média, passamos quase metade do nosso dia, exatamente 9 horas e 32 minutos, interagindo em redes sociais ou assistindo vídeos. E você? O que você tem visto no seu celular? O que você vê tem contribuído para a sua vida de alguma forma? No Tati e Elas de hoje, discutiremos como podemos utilizar melhor nosso tempo e tirar melhor proveito do uso do celular e das telas. Fique conosco. O Tati e Elas começa agora. Bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa. Agora são 10 horas e nós estamos ao vivo aqui do estúdio da Comev para todas as plataformas da Telmídia e também para a Telmídia Rádio. O nosso programa de hoje tem um tema muito importante daquilo que nós temos todo o cuidado, todo o carinho, que é nossos filhos. O tema é telas e filhos. E para falar desse tema importantíssimo, está conosco o pastor André Gava. Ele é pastor da Comunidade Batista de Moema. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Tati, é um prazer. Também está conosco David, né? Isso. David, seja bem-vindo, David. Muito obrigado. Gente, esse é um tema importante. Filhos são herança do Senhor, que Ele nos concede para que nós cuidemos e apresentemos o Salvador, ensinemos a palavra de Deus, o temor do Senhor. Por isso, se você conhece alguma mãe, algum pai que está passando em dificuldade com relação aos filhos, com relação às telas, o tempo de exposição a qualquer tipo de tela, pode ser TV, celular, videogame, compartilhe esse link. Certamente essa pessoa será abençoada com o nosso papo hoje. Pastor, se apresente para nós um pouquinho, conta um pouco da sua história para a gente. Bom, meu nome é André Gava, eu sou casado com Elaine, ela nos assiste nesse momento, vou mandar um beijo para ela. E sou pastor da Comunidade Batista em Moema desde 2018. Antes disso, fui professor missionário no Seminário Bíblico Palavra da Vida e antes disso fui designer. Formado em desenho industrial também, venho da área de comunicação e artes. Uma história bem longa, bem complexa, mas hoje a gente vai falar sobre outro assunto, quem sabe num outro momento. E eu quero apresentar aqui o David. O David é um pastor de novas gerações da nossa igreja, tem cuidado aí da turma que vai dos 12 anos, 13 anos, pouquinho menos. 10 anos. Eu estou errando a faixa etária aqui. Até os jovens da igreja, e também trabalha com a gente, junto com a Evelyn, que está acompanhando aqui também, cuidando dos kids. É uma turma boa aí que está trabalhando à frente desse grupo na igreja. Que bom. Gente, vocês já perceberam que nós vamos falar com pessoas que não só entendem teoricamente, mas que vivem, né, no meio dessa geração. Então, fique conosco. Lembrando que esse programa tem como objetivo te ajudar a viver aí nessa pós-modernidade através da cosmovisão bíblica, né, trazendo princípios,
preceitos da palavra de Deus para que você possa viver cada vez mais para a glória de Deus. Pastor, tela, filhos, tela, crianças, pais, temos um problema aí? Eu acho que a gente tem um grande desafio que se não receber o devido engajamento dos pais, pode se tornar um grande problema. Na verdade, tem se tornado um grande problema na vida de muitas famílias. Mas é mais um desafio do que um problema. Então, eu quero saída, dizer, há esperança. Né? É uma questão de engajamento de você pai, de você mãe, da igreja auxiliando pais e mães, né? Porque nós temos um sistema que está fraturado, né? O sistema mundo está fraturado, a forma de viver a vida está fraturada. É isso que o Evangelho prega. Ele prega uma reconciliação com Deus e um resgate. Então, nós precisamos entender como essa realidade colocada, né? Isso aqui é algo que não volta mais. Estou aqui com ele, olha. Né? O celular está aqui na minha perna com anotações. Nós interagimos, nós dependemos de tecnologia hoje, nós estamos muito presos a ela. A questão é o quanto ela entra na nossa vida ao ponto de ser invasiva, ao ponto de ser dominadora, ao ponto de ser escravizante. Essa acho que talvez seja a questão aqui. Sim. Inclusive para os pais, inclusive para nós adultos. E, Pastor David, como você vê as crianças interagindo com essas telas? Na sua visão, assim, qual é aí o maior problema ou o que tem levado aí a ficarem tanto tempo nas telas? Eu acredito que a gente tem uma série de problemas, né? Um problema, que parece ser o inicial, é que os pais muitas vezes dão as telas para os filhos para tirar aquele tempo que ele tem que chegar em casa, dar de dedicação para o filho e tudo mais. Então, parece ser uma solução, mas, na verdade, acaba, muitas vezes, sendo um problema, porque é uma criança, ela não sabe como lidar com isso. E a questão as telas, elas nos abrem os olhos, a mente, para um universo de informações. Se bem utilizado, não é um problema. É até muito bom, porque a gente tem muito mais informações do que as pessoas tiveram por toda a história. A questão é como que você dá uma tela para uma criança que não tem consciência dessas coisas e você pede que ela faça um bom uso sem ser instruída a isso. Pegando esse gancho seu, a Ana Clara, ela pergunta qual é o tempo de tela para as crianças. Eu sei que tem por faixa etária, mas vamos tentar explicar algumas faixas etárias. O que é recomendado, pastor? É muito discutido isso, né? Há posições mais ortodoxas, mais linha dura, como se diz, né? E há posições mais flexíveis. Eu não saberia dizer de cabeça qual é a quantidade de tempo, mas o que é dito, o que é colocado é meia hora a partir de uma determinada faixa etária, nunca antes dos 3 anos. Nunca antes dos 3 anos. Tá? Raramente, em situações muito específicas, mas meia hora e você vai aumentando isso gradativamente, mas que não se passe de 2 horas até os 13 anos de idade. E quando a gente fala de telas, eu tenho que lembrar computadores, celulares, tablets, videogames. Porque a questão toda da tela é que ela sobrecarrega todo o sistema neurológico da criança. Então, ela tem que lidar com muitas informações e aquilo causa estresse. Sim. E pensando... São muitos estímulos, né? Sim, muitos estímulos. E pensando nisso, pastor, que você falou, né, a quantidade de tela, a gente já sabe que está muito além disso, né? Quais são as mudanças comportamentais que a gente tem visto por conta desse excesso de tela nas crianças, nos adolescentes? Olha, eu não sou um estudioso no assunto, mas a gente acompanha gente que estuda bastante, né? O Léo Freiman, que é um psicólogo, um psicopedagogo, ele fala muito sobre isso. Eu recomendo, inclusive, que vocês o acompanhem. Ele não é cristão, né? Mas é o bom senso, né? A pessoa que analisa a situação, que analisa a história, que analisa o momento e que vê os problemas e dá nome às coisas, né? Mas o que ele tem falado, o que tem acontecido com essa nova geração, né? Ela é mais introspectiva, ela é mais introvertida, ela tem uma dificuldade muito grande de socialização, ela não é tão empática, né? Ela é mais egoísta,
ela é mais voltada para si mesma. Então, todo esse conjunto de características que, em parte, a gente precisa lembrar que o centro do problema é o coração. Ok? O centro do problema não é o computador, o centro do problema não é o celular, o centro do problema é o coração da criança. Tem um coraçãozinho ali que precisa de redenção, que precisa de pastoreio, que precisa do pai, da mãe, cumprindo o seu papel sacerdotal na vida dos filhos. Chamado ali que Deus faz em Deuteronômio capítulo 6. Sim. Tá? As palavras que hoje eu te falo estarão primeiro no seu coração, pai, primeiro no seu coração, mãe. E com essa transformação que a palavra faz no coração, você pastoreia, né, os seus filhos, né, como uma forma de conduzi-los ao futuro. Lá na frente, o que vai acontecer? É entre essa criança que virou adulto e Deus. Mas a semeadura foi feita. Sim. Então, o problema não é a tela do computador. Mas, sem dúvida alguma, a gente lida com uma geração hoje que é muito mais para dentro de si mesma, que gosta dessa vida mais isolada, que gosta dessa vida onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, e eu não tenho nenhuma responsabilidade. Sim. E mais, é uma geração que também tem muita dificuldade com o não e com as frustrações da vida. Né? Então é difícil você trabalhar com essa geração em função disso. Sim. O pastor falou bastante do coração da criança, né? E a gente percebe também que os pais muito cedo começam a expor a criança, né, pastor David? Assim, começa a colocar a criança em exposição, mostrando fotos de tudo, né? Tudo que a criança faz, a criança comendo, a criança lendo a Bíblia, a criança... Todo o tempo essa criança é exposta. Qual é o perigo disso? Quais são os maiores problemas que a gente tem colhido desse comportamento? Você que é pastor de adolescente, de criança, né? Qual é o desdobramento disso? A primeira coisa é o que a gente está semeando, né? O que a gente está ensinando. E a exposição dessa criança ao mundo, né? Essa criança, ela precisa primeiro ser tratada do coração, aprender as questões da vida, das redes sociais, como usá-las, para depois ela ter alguma exposição, algum contato com isso. Mas parece que as crianças... Você tem o fenômeno das crianças famosas. Então, são crianças que têm ali seus 7, 8 anos, e elas saem na rua e já tem... E a criança não sabe lidar com isso. Sim. Então, os pais, muitas vezes, e aí é uma atenção que a gente precisa tomar, estão mais preocupados com likes do que, de fato, ter o coração dos seus filhos. Sim. Aí a gente tem uma problematização, né? Porque eu estou mais interessado no que as pessoas vão pensar, como elas vão reagir, se elas vão compartilhar, do que se eu vou ganhar o coração dos meus filhos e se eu vou protegê-los e deixá-los seguros, né? Sim. E pastor André, a gente conversava no intervalo sobre o quanto essa exposição das crianças faz com que elas fiquem buscando cada vez mais uma aprovação, né? O pai posta ali como se tudo que o meu filho faz é maravilhoso, é lindo. Fala um pouco disso para nós, pastor. Então, parece que alguns pais, com essa superexposição dos filhos, né, ou até mesmo a exposição, né, projetam nos filhos algumas realizações pessoais. Né? Então, olha só como eu sou um pai legal, olha só como meu filho é isso, meu filho é aquilo, enfim, parece que o filho é um produto, ou na verdade é uma posse do pai, e ele faz com o filho o que ele bem entender. Né? É muito discutido isso, né? O próprio Leo Fryman fala muito sobre isso, né? Ele fala que os filhos superexpostos são totens narcísicos dos pais, né? Ou seja, é uma forma do pai expressar: olha só como eu sou um pai legal, olha só como eu sou uma mãe legal, olha só como eu mando bem na minha paternidade e na minha maternidade. Meu filho é show de bola. O ponto todo é que ele fala que isso gera uma frustração na criança, porque ela vai associar amor, senso de pertencimento, aprovação com essas coisas. Só que ninguém consegue ser motivo de selfies, de
stories, elogios, né? o tempo todo. As pessoas falham, as pessoas elas não acordam bonitas, né? Todo mundo de manhã precisa pentear o seu cabelo, fazer a sua higiene pessoal. Você não acorda lindo e maravilhoso como nos filmes de cinema. Ou seja, não é inofensivo, né, pastor? Essa não, coisa de... parece que sim, mas não é. Não é, né? E tem a questão da performance, né? Há uma espécie de... isso é subreptício, né? Isso é nas entrelinhas. Ninguém faz isso com intenção. Eu sei que os pais não têm má intenção ao fazer isso. Mas é o que você comunica para o seu filho. Ou seja, eu só vou ser aprovado, eu só vou ser querido, eu só vou realmente agradar meu pai se eu fizer essas coisas e for assim o tempo todo. E não dá para viver assim. Ninguém aguenta viver assim. Tá? Porque vivemos num mundo caído, num mundo marcado pelo pecado. Você tem frustrações. Você talvez tenha tido uma frustração dirigindo o seu carro vindo para cá hoje. Né? Alguma situação no trânsito, alguma discussão doméstica. Todo mundo passa por isso. É aí que entra a beleza do Evangelho. Ele vem nos resgatar e nos trazer a possibilidade de um diálogo com o outro, balizado pela presença de Deus nas nossas vidas, que nos mostram que a humanidade perfeita existe. A gente não chegou lá ainda, mas a gente está a caminho dela. E a humanidade perfeita não é isso que é contado nos stories do Instagram da vida. E nem nas redes sociais. Eu acho que vocês todos aqui devem ter redes sociais. Eu não publico mais nada em rede social. Né? Eu desisti de ter essa vida. Né? Mas pare para pensar. Pegue lá os stories que você vê. Os TikToks da vida e tudo mais. Tem alguma coisa que não seja bonitinha, engraçadinha, perfeitinha ali? As pessoas vendem a sua melhor versão. Ou um apelo emocional, né? Hoje tem muita gente indo chorar nas telas, né? Então, é tudo muito fabricado. Quando você tem uma vida fabricada desde o princípio, a chance de você ter condições de lidar com o seu íntimo, com o seu próprio coração, dialogar com as questões mais profundas da alma, vai ficar bem difícil. Então, pais que fazem isso estão inviabilizando um diálogo dos seus filhos com o próprio Espírito Santo, com a própria necessidade de arrependimento, por exemplo. Uau! Né? Por quê? Eu construo, a minha performance me garante alguma coisa. Como é que você lida com a frustração de que você não dá conta de ser um tempo bom o suficiente para Deus, por exemplo? Essa é uma questão complexa. Pastor David, qual é o desdobramento disso na vida da igreja? Esse excesso de telas para as crianças, quando elas chegam na igreja, qual é o desdobramento que a gente tem visto? A gente tem um impacto direto na socialização das crianças. E é interessante que quanto mais elas veem uma vida perfeita, mais difícil é expor os erros. Mais difícil é entender o que é pecado, que você precisa trabalhar, que você não é perfeito, que você... Dependência de Deus. Então, é um trabalho de conscientização, que aí começa no lar com os pais, e a igreja contribui com isso para que a criança entenda que ela não precisa ser perfeita. E também uma questão, né? A gente, tanto a profissão quanto as redes sociais, dizem para a criança, você precisa fazer tudo isso para que você tenha uma identidade. E a Bíblia diz, Deus enviou seu filho para morrer na cruz por você, para que você seja identificado como filho de Deus. Então, é interessante que a Bíblia ela dá essa identidade, então ela não precisa procurar ser. Ela é, em Cristo, filha. E agora ela precisa entender os desdobramentos disso, né? Sim. Pastor André, você comentava no intervalo a questão de que quando essa criança chega na igreja, ela acha chato esse adolescente, né? Ele não consegue interagir porque ele quer ficar mais introspectivo, mais no mundo dele, né? Comenta um pouco disso para nós e como as famílias podem ajudar nesse processo. Na verdade, eles são aí o pilar de tudo isso, né? Ok. A socialização começa em casa. Então, você mesmo citou um exemplo, né? Há casos em que a família estão em casa, cada um no seu ambiente ali, lidando com a rotina doméstica, e as pessoas se conversam pelo celular, dentro de casa. Isso é uma anomalia. Mas a questão da facilidade... Primeiro, a vida familiar ela não precisa necessariamente ser fácil, mas ela tem que ser vivida.
Então, a questão da comunicação começa em casa. Então, a questão da tela, do excesso da tela, né, isso é comprovado já. Então, você tem uma dificuldade no aprendizado. O Fryman vai falar sobre isso, né, de você ter uma atenção mais difusa, mais caótica. Você tem uma dificuldade, isso acentua uma dificuldade na sua capacidade cognitiva, nessa retenção da informação, nessa questão do foco. Isso já é comprovado. E eu tenho procurado me adaptar. Eu sou um dos pastores que fala bastante. Raramente as minhas mensagens duram menos de 40 minutos. Raramente. Quando elas duram menos de 40 minutos, o povo solta fireworks na igreja, né? Mas eu sei, e é um desafio para mim falar menos, porque depois de 20 minutos você já perdeu a atenção da maior parte da sua audiência. Agora, isso é ainda mais acentuado nas crianças. Sim. O desafio que eles têm num trabalho com crianças na igreja, por exemplo, é justamente quais são as mecânicas que você vai utilizar para reter a atenção. Então, a dificuldade cognitiva existe. Você precisa trabalhar, os pais precisam ficar atentos a isso. Quais são as formas de você trabalhar uma boa cognição dos seus filhos? Então, tira a tela um pouco, livros, música. Você quer assistir um filme? Escolha um bom filme, assista com eles e discutam o filme depois. Sim. Sabe? Crie uma agenda de papo em torno de alguma coisa, né? Em torno desse evento que você está fazendo em família. Né? A ideia de criar momentos de diálogo na família, à mesa, né? Essa coisa de resgatar o tempo de diálogo à mesa. No intervalo você falava da importância dos pais resgatarem a questão do sacerdócio. Sim. Fala um pouco disso, pastor. O David já mencionou um pouquinho, acho que ele foi muito feliz quando ele fala, por exemplo, quero só retomar um pouquinho esse assunto da nossa identidade em Jesus. Esse é um assunto central na vida do cristão. O que me define não é o que eu sou nas redes sociais, ou como me apresento numa rede social, ou o que o meu cartão de visitas diz sobre mim quando eu troco com alguém no mercado de trabalho. A minha identidade é definida em quem eu sou em Cristo, por quem eu sou em Cristo. Ele me define. Então, se os pais vivem isso, os filhos provavelmente reproduzirão isso. Meu pai, a identidade, o que define meu pai, o que define minha mãe, é a identidade deles em Jesus. Aí entramos na questão do sacerdócio. O que é o sacerdócio do pai e da mãe? O pai e a mãe são os pastores principais dos filhos. O problema é que a gente vive numa época de terceirizar, né, responsabilidades. Por quê? A agenda de trabalho está cheia, as mulheres foram para o mercado de trabalho. E, gente, isso não é uma crítica, por favor, e nem é para trazer nenhuma espécie de culpa para você, mulher. Ok? Por favor, não é isso. É apenas a constatação de uma verdade. As mulheres foram para o mercado de trabalho. Então, há muita preocupação hoje com a carreira. Há um desvirtuamento do propósito do trabalho. Então, preocupa-se muito com a carreira. Um pouco menos com a profissão e quase nada com o trabalho. Eu não consigo definir o que é trabalho. Sim. Por exemplo, você tem uma mulher que decide, decisão dela, que ela vai... e eu não estou fazendo uma defesa aqui, estou apenas colocando um fato. Sim. Uma mulher que decide, apesar da sua formação, apesar da sua capacidade, permanecer em casa para cuidar dos filhos. Porque ela entende que esse é o trabalho dela. Ela é absolutamente massacrada pela sociedade. Sim. Agora, é um trabalho. O trabalho do cuidar do lar é um dos trabalhos mais preciosos que pode existir. Por que é tão pouco valorizado? Verdade. E essa questão da carreira, né, pastor, também entra nessa questão da identidade, né? As pessoas se definem por aquilo que elas fazem, né? Exatamente. E as crianças ficam seguindo isso também, né? Elas vão emular isso. Sim. Então, o que me define é o meu diploma, a minha posição dentro da empresa, o carro que eu utilizo. Uma das coisas que a gente tem falado para as famílias, justamente nessa questão de reassumir o sacerdócio dos filhos, que a responsabilidade da vida espiritual dos filhos não é do pastor de novas gerações, não é da responsável pelo ministério Kids da igreja, né? Por mais preparo teológico que eles têm, não é responsabilidade deles. Sim. É para auxiliar. Assim como a responsabilidade da vida espiritual de um membro da igreja não é minha.
final, é dele. Eu estou lá para conduzir, estou lá para ajudar, estou lá para ensinar, estou lá para apoiar, para abraçar no momento de crise. Mas a responsabilidade final é sua. Sim. Gente, olha que importante isso que nós estamos conversando, né? Porque às vezes a gente vai sendo levado pelo aquilo que todo mundo faz, por aquilo que todo mundo está fazendo, e a gente não reflete o quanto isso vai impactar na formação, na estrutura dos nossos filhos e até na nossa estrutura. Porque você fica sendo exposto vários tempos a um determinado assunto, a uma determinada maneira de viver, e aquilo se torna sua identidade e você não percebe. Então, o que nós estamos conversando aqui é que não é inofensível você expor excessivamente os seus filhos, até porque ele vai crescer achando que isso é o normal da vida. E também não é normal que a gente terceirize essa criação e essa educação espiritual dos nossos filhos para as igrejas. Porque, pastor David, a gente sente uma pressão dos pais, né? Por programas, né? Para entreter os filhos dele, não é verdade? Como se a igreja fosse chata, né? A igreja ela tem que fazer programas. E o problema é esse. O programa, uma hora ele vai se tornar comum. E aquilo não vai satisfazer. Então, a maioria dos pais, quando os filhos chegam na universidade, a preocupação deles é, mas tem que ter programa. E a questão é, se a gente não ganhou o coração do filho, não é um programa que vai trazê-lo para a igreja. Então, até um desafio que entra na questão do sacerdócio hoje tem uma mentalidade de trabalhei o dia inteiro, vou chegar em casa e descansar. Se você tem filho, você chegou em casa é segundo turno, não é descanso. Porque você tem que estar ali com eles presentes. Por que o excesso das telas? Porque muitas vezes você não tem os pais ali. E aí você também tem uma outra questão que é contrária ao sacerdócio. Você tem uma série de pais que tiveram um desgaste muito grande para conquistar o que conquistaram, para ser quem são. E eles começam a dar tudo para os filhos. Porque eu não pude ter, então eu vou. E é outra coisa que não contribui. O que contribui? Caminhar junto com eles. Sim. E é interessante, meu pai, ele teve uma pequena formação. Hoje ele sabe mais da Bíblia. Mas uma coisa que sempre me tocou e que eu vou levar para a vida é... Meu pai trabalhava com um trabalho duro, construção. Chegava em casa, pegava um jogo de tabuleiro, colocava no chão, te jogava. Toda noite a gente sentava na cama deles, devocional em família. Então são questões que parecem pequenas, mas que marcam para toda a vida. Sim. E é bonito esse relato seu, pastor, porque muitas vezes a gente acha que as crianças... nós vamos proporcionar aquilo que nós não tivemos. É assim que os pais falam, né? Essa compensação, ela existe. Essa tentativa de compensação existe, mas ela acaba sendo um tiro no pé. Sim, porque a gente não lembra dos presentes. A gente lembra desses momentos que o pastor contou aqui, né? Que é sentado ali junto, o pai lendo, aquele tempo que ele tirou para estar conosco. É isso que realmente fica, né? Aqui, para a gente ir para o intervalo, a Antônia Teixeira está perguntando o seguinte: com qual idade vocês acham apropriado os pais darem um celular para o filho? Vou para você, pastor André. A minha opinião é que você não deve dar um celular para o seu filho antes dos 12 anos de idade. E quando der, que seja apenas para mensagens entre pai e mãe, pais e filhos, na verdade, né? Acompanhamentos básicos, ou seja, as funções mais básicas de um celular. Então, não antes dos 12, 13 anos de idade. A minha leitura é muito controvertida. Eu sei que há muitas pessoas que, como assim, né? Mas e lembrando também que o uso do celular não é só o tempo de uso, né? Porque a gente acha que restringindo o tempo de uso o problema está resolvido. Não, isso é parte da solução. Você precisa criar dispositivos para acessar, acompanhar e saber o que o seu filho está vendo na internet. Então, o celular de filho não é proibido para pai. Aqui é o meu aparelho, aqui é o meu device, aqui mando eu. Nada disso. Assim como não tem
quarto de filho é proibido para pai. Não, quarto de filho é propriedade do pai. Então, essa coisa de aqui você não entra, aqui você só entra com a minha autorização, não existe território delimitado na vida de um filho, de uma criança, de um adolescente, de um jovem que mora com os pais. Tudo o que ele tem, tudo o que ele é, o lugar onde ele está habitando, mais especificamente o quarto dele, o território dele, não é território dele, é território da casa, é território da família, é que ele tem que estar aberto aos pais o tempo todo. Eu achei interessante que semana passada a gente gravou um podcast com a Drica Vasconcelos e ela disse assim que o celular, quando ela for dar para o filho, o celular é dela. Ela empresta para ele. Uma boa tática. Porque se ela empresta, ela pode requerer quando ela quiser, né? E delimitar, porque é dela. Agora, se ela dá, ele fala, é meu, posso fazer o que eu quiser, né? Então, eu achei bem interessante essa colocação. O meu marido está participando e ele está dizendo assim... Uma das coisas mais tristes que vejo é quando um pai dá um celular para uma criança durante o culto. É como se dissesse, aguenta com algo mais divertido. Vou passar para o pastor David responder essa colocação. Não, é isso. Uma coisa que a gente tem tratado com os pais também é por que os filhos muitas vezes acham que a programação não é interessante? Porque isso é criado e semeado pelos pais. O pai fala, nossa, hoje o louvor não foi interessante, hoje a pregação não foi tão boa. Isso influencia. Então, o que a gente está buscando? Uma igreja perfeita? A gente nunca vai encontrar. Uma igreja, você vai gostar da pregação e não do louvor, outra você... Então, assim, o que a gente precisa, e é uma coisa que a gente tem tentado fazer lá na Comunidade Batista em Moema, relacionamentos. Coração, claro, os pais, e promover relacionamentos, interação, porque isso vai segurar as crianças, os adolescentes na igreja, saber que eu posso me abrir, saber que as pessoas podem me conhecer e quem de fato eu sou, esse pecador miserável, essa pessoa que erra, que tem suas frustrações e tudo mais, porque isso acaba contribuindo, e aí sim, com o trabalho dos pais, para tratar o coração, tratar a alma, expor essa pessoa de fato de uma forma boa e para que Deus entre e faça transformação no coração dela. Sim. É importante que os pais se deem conta de uma coisa e comuniquem isso, o quanto de um valor, de um princípio, de uma verdade, o quanto antes, e comuniquem isso para os filhos. Igrejas não são lugares de pessoas perfeitas. É um lugar de gente redimida. De gente que está no processo, de gente que está a caminho. Né? Então, de fato, isso é um problema muito sério. Quando você entra no carro depois do culto e começa a desfiar o seu rosário de críticas ao que o pastor disse. Uma amiga querida disse que todo domingo tem um fritadinho de pastor depois do culto. Oh, meu Deus! Eu creio que é verdade. Queridos, sejamos honestos. Quantas críticas, muitas vezes, você... seu marido, você e sua esposa fazem depois do culto, no carro, indo para casa, na presença dos filhos. E depois a gente quer que os filhos gostem da igreja. Né? É óbvio que vocês podem fazer críticas, e diretamente ao pastor, quando necessário. Não tenham medo de fazer isso. Né? Mas é importante que nós contribuamos para uma visão correta do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. É um lugar de gente imperfeita, que foi redimida e que está a caminho do céu, que está fazendo uma jornada, uma trilha nesse mundo. Então, se você está vendo a igreja com uma visão consumista, se você vê a igreja como um lugar, como um supermercado, com prateleiras, onde você fala, eu quero o produto XYZ, eu quero pelo melhor preço, o melhor custo-benefício, a sua visão sobre a igreja está equivocada e você precisa de redenção na sua própria visão do que é uma comunidade de fé. Sim. Pastor, muito obrigada. A gente precisa realmente levar esse conteúdo, ensinar isso para as pessoas, né? A gente, vocês pastores, eu como esposa de pastor, a gente percebe muito isso, que às vezes a criança, ela reproduz aquilo que os pais comentam, né? E a gente deve lembrar que a igreja é o único lugar onde as crianças vão aprender os valores realmente essenciais para a vida. Ali ela vai interagir entre as gerações, ela vai aprender a perdoar, vai aprender a pedir perdão, porque hoje com a tecnologia eu cancelo, eu excluo, exatamente, ou eu mando uma mensagem, só que na igreja é o lugar que nós seguimos aquilo que Jesus disse, como nós devemos tratar as nossas questões em Mateus, né? Procurar o irmão, conversar com ele, ou então ter uma testemunha, e seu filho vai poder aprender isso.
Bom, gente, são 10h35, eu vou chamar um intervalo. O papo tá tão gostoso que eu já passei das 10h30 aqui. E você tem oportunidade ainda de participar, de mandar as suas perguntas, fazer as suas considerações, para que nós possamos responder e conversar sobre as suas inquietações. Voltamos já já. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Voltamos, gente. 10h38 e nós vamos continuar esse papo gostoso. Pastor André, como você é apaixonado por cinema, agora eu vou entrar nessa área aí, né? E às vezes as pessoas perguntam, posso ir ao cinema, não posso ir ao cinema? Mas hoje nós temos um perigo em casa com os streamings, não tem não? A pessoa associa muito o problema do cinema a local, né? De fato, alguns locais que você não deve entrar mesmo, né? Questão de bom senso. Mas hoje o perigo está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Se você pega as plataformas de streaming, eu não vou citar nenhum nome aqui para não incorrer em algum problema e causar algum problema para vocês, mas basicamente as classificações, né, etárias, né, as indicações que eles fazem de faixa etária e mesmo os temas, muitas vezes não correspondem ao conteúdo do filme que você vai ver. Uhum. Então, não dá para confiar, vou colocar o meu filho aqui, filho, vai assistir um filme. Mãe, vi esse filme. Pai, olha, vi esse filme aqui. Qual a classificação etária? X idade, X anos, e o assunto é tal, tal e tal. Não confie necessariamente nisso, porque você pode ter, sim, alguma informação desnecessária, alguma informação nociva ali dentro. Então, hoje é necessário saber o que o filho vai assistir, procurar investigar, procurar saber de antemão antes de indicar, ou às vezes assistir junto, né? Uma priminha muito querida estava assistindo um desenho, uma série numa determinada plataforma lá, e em algum momento o desenho para crianças, né? A série toda termina com um relacionamento homoafetivo. A heroína ela se revela homoafetiva. E quando ela viu aquilo, com 10 anos de idade, ela parou de assistir e ficou perturbada com aquilo, e a mãe não tinha percebido. Ela foi, você não vai assistir o desenho? Eu falei, não gostei. E foi investigar, e aí que chegou essa questão. Um desenho para crianças, né? Então não há nada de inocente. Não presuma que é inocente. Saiba que é inocente. Saiba que não vai afetar a construção, a psique do seu filho, né? Então eu creio que o problema, veja bem, nós temos facilidades que podem facilmente se tornar um problema se a gente não tomar cuidado. Uhum. Você tem um mundo de informação à sua disposição, pela internet, pelas plataformas de streaming e tudo mais. Eu preciso selecionar e, eventualmente, não ter medo de purgar uma plataforma de streaming da sua vida. Isso pode ser bem saudável até. Exatamente. E hoje nós temos várias opções. Gente, inclusive a Telmídia, para quem não conhece, nós temos uma plataforma de streaming com filmes, com palestras, com documentários, com podcast, que você pode fazer uma assinatura
que custa R$14,90, ou então fazer uso da versão gratuita. Isso você está abençoando esse ministério que não tem nenhum viés financeiro, e também você está levando conteúdo seguro para a sua casa. Porque todos os filmes, todas as programações ali são criteriosamente selecionados, escolhidos de acordo dentro da palavra de Deus. Não há nada ali que vai trazer ou gerar algum conflito com aquilo que você crê e ensina para os seus filhos. Então essa é uma opção para você. Pastor David, para as mães que estão em casa, que já deram o celular, que a criança já está ali dominada, ou então, não vou dizer dominada, mas que acha que não consegue viver sem, o que você diria para essas mães nesse momento, para que elas possam começar, de repente, trazer um limite, implementar ali, ensinar às crianças a importância de não ficar tanto tempo? O que você falaria para esses pais? Como eles começam? Sim. Aquelas que já deram, ainda há tempo de resgatá-los. A gente estava comentando há pouco aqui do nome do Davi Murk, que é uma autoridade na área de ensino de famílias, e ele costuma falar do funil invertido. Então a gente costuma inverter o funil, ou seja, a gente dá total liberdade e depois a gente tenta funilar isso, tentando colocar uma série de questões ali para que eles entendam responsabilidades e tudo mais. E tem que ser um funil, na verdade, onde você começa dando pouca liberdade, impondo vários limites, e com o tempo, essa criança, esse pré-adolescente, adolescente, vai compreendendo isso e você vai aumentando. Então, é uma questão que até o André já colocou. A gente começar a colocar limites. O que seu filho tem visto? E não só quanto tempo ele tem passado, porque às vezes é isso, né? Não, então eu vou limitar a 1 hora. Mas nessa 1 hora, o que seu filho tem visto? Será que ele tem... Você sabe, aliás, o que ele tem visto? Porque tem filhos que assistem inúmeras coisas e o pai dele fala, o pai, mãe, tá no YouTube. Mas o YouTube tem inúmeras coisas que... Então, esse cuidado, por quê? Muitas vezes a gente tem uma preocupação rasa também. Então, no sentido de YouTube, streamers, a gente tem a preocupação dele não ver algo pornográfico, algo... Mas as questões ideológicas estão sendo colocadas o tempo inteiro na cabeça deles. Algumas propostas que talvez ajudem, né? Se você já tem uma mecânica estabelecida em casa com seu filho dessa forma, em que ele usa o celular constantemente, não dá para você fazer um desmame rápido demais. Tem que ser uma coisa pensada. Mas algumas coisas que você pode ter e começar a estabelecer na sua casa aos poucos, né? Então, se ele usa constantemente, estabeleça um limite que ainda não é o limite ideal, mas que pode ser regressivo aí. Então comece lá, se ele fica o dia todo no celular, vamos estabelecer alguns períodos, né? Agora, mais do que a quantidade, é a qualidade. Então, primeiro, não se usa celular trancado no quarto. Entendeu? Você vai usar o celular num lugar em que eu possa ver o que você está fazendo. Nem computador, né, pastor? E nem computador. Sim. Não existe computador no quarto da criança, não existe celular sendo usado particularmente sem que os pais estejam monitorando. Tá? Você precisa estar atento ao que está acontecendo. As conversas, o celular não é propriedade da criança, o celular é propriedade da família, até que ele tenha condições de usar aquilo com sabedoria. Evite redes sociais. Não precisa ver redes sociais no celular do seu filho. Ele não precisa estar exposto, ele não precisa ficar fazendo selfie, ele não precisa publicar nada, ele não precisa ter conta em Instagram, ele não precisa ter conta em Facebook, ele não precisa ter conta em Snapchat. Eu nem sei quais são as redes sociais da molecada. Até porque TikTok, seja lá o que for. Até porque o Instagram tem uma faixa etária para você fazer uma conta. TikTok recomenda que seja acima de 13 anos. Se eles recomendam, é porque a coisa é complexa. Então, por favor, você não vai colocar seu filho com 5, 6 anos de idade no TikTok. Né? Outra coisa, assuma as rédeas da vida do seu filho. Você é o pai, você é a mãe. Você está no controle. Deus te colocou para estar no controle da vida dele. Ele talvez não goste no primeiro momento. Mas não faça isso de forma impositiva e de maneira agressiva. Faça isso de maneira estudada.
ore. Em primeiro lugar, coloque o joelho no chão e ore. Né? E lembre-se quais são os princípios que Deus tem nos dado para o cuidado dos filhos. Peça ajuda pastoral, sim. Peça ajuda dos irmãos da igreja. Construa uma comunidade de fé que se ajuda mutuamente. Não leve esse fardo sozinho, porque é muito pesado, de fato. Conte com os irmãos da igreja. Conte com os pastores. Tá? E se eles não souberem o que fazer, vamos juntos procurar ajuda. Né? Precisamos nos ajudar. Isso é muito importante. Mas não tenha medo de estabelecer limites para os seus filhos, de falar não para os seus filhos. E mais uma coisa, isso a gente tem falado com constância. Não se preocupe em ser amigo do seu filho, preocupe-se em ser pai e mãe. Eles não precisam de você como amigo. Eles não precisam de você, mãe, como amiga. Eles precisam de você como pai e mãe. Não seja o parceirão. Eu quero que meu filho me ache o cara mais legal do mundo. Ele não precisa disso. Ele precisa de um pai que diga para ele o que ele deve fazer. Ele precisa de delimitações. E Samitiba, que nem cristão era, foi um psicólogo, faleceu alguns anos atrás, ele dizia que adolescentes, filhos sem limites, são filhos abandonados. Um homem que nem cristão era tinha essa percepção. Se você não estabelece limites para os seus filhos, e com isso, e os nutre, e os coloca dá um anestésico para eles através do celular, você está abandonando o seu filho. E Deus vai cobrar isso de você. Aqui é a palavra pastoral exortativa, ok? Então, assuma as rédeas do sacerdócio do seu lar. Se você está assistindo essa entrevista e de repente você se viu em algum desses pontos que a gente levantou, você expõe demais o seu filho, ou você deu muito o celular, né? E esse é o momento de você, como o pastor falou, fazer uma avaliação do seu coração e retomar, né, pastor? Sim. Dá tempo ainda, como o pastor David falou. Sempre dá tempo, porque o Senhor está conosco para nos ajudar nesse processo, né? Pastor, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu fico pensando, que eu vejo muito isso, eu trabalho com, minha área é neurociência, né? E o que eu percebo é uma grande negação. Então, às vezes eu recebo pessoas no consultório, assim, você vê que a pessoa já está ali no nível de vício, no nível de... onde ela não consegue mais... Ela é dominada pelo celular, só que elas justificam, e principalmente o nosso meio cristão, elas dizem assim, mas eu estou vendo pregação, eu estou seguindo pastores, eu estou vendo coisas da igreja, só que você vê que aquilo já é uma coisa que a pessoa não consegue, né? Ela tem uma abstinência quando ela fica. E quando você tenta mostrar isso, né? Elas têm essa justificativa. E para os pais, muitas vezes, eles pensam o seguinte, o meu filho está muito seguro em casa, ele não sai, ele é tranquilo, ele é um bom filho. E aí, então, o filho tem essa porta trancada ali nas redes sociais, porque eles presumem que o filho é um bom filho. Mas a gente não pode se deixar se levar por isso, né, pastor? Então, a questão é que isso aqui é uma porta para o mundo, né? Isso aqui é uma porta para o mundo. O ponto é que o mundo todo não é bonitinho, lindinho e maravilhoso. Então, a questão é que mundo que eu estou acessando através dessa porta. O ponto a questão ali de dependência, de fato, se torna uma coisa bastante complexa. Porque onde é que as pessoas se tornam dependentes desse recurso, da tela do Black Mirror, né? Bom, o Black Mirror não me coloca em contato com o outro, ele me coloca em contato com informações. Mas eu estou vendo pregações, eu sigo X pastores. Eu conheço gente que assiste 6 pregações por dia, mas não frequenta mais igreja. Sim. Eu me pergunto, né? Que tipo de cristianismo é esse que se enche de informação que não transforma a sua vida ao ponto de você demonstrar essa transformação dentro da sua casa, dentro de uma comunidade de fé e dentro da sociedade? Então, esse é o ponto. Por que as pessoas não conseguem? Na verdade, não é eu não consigo, eu não quero. Eu não quero. De fato, há uma dependência que é psíquica, é claro, né, psicológica. Ela precisa ser vencida com uma conscientização de que existe um problema que precisa ser vencido com uma disposição do coração. Vai dar trabalho, porque você tem um hábito, né? Você criou vias, sinapses de prazer com aquilo. Então, o seu corpo responde àquilo. Ele pede. Né? É uma droga. É uma droga. Se ela não causa dependência física, pelo menos psicológica, psíquica, ela vai causar, né? É o caso da pornografia. Não causa dependência
até causa dependência física, porque ela cria sinapses de prazer. E ativa uma área dopaminérgica, Exatamente. Então você libera dopamina, aquilo traz prazer, é um anestésico, eu me sinto bem com isso, eu vou continuar fazendo. Só que você não consegue construir uma vida cristã verdadeira no isolamento. Não dá, é impossível. O cristianismo é vivido em sociedade, ele é vivido na sociedade. Então a forma de eu demonstrar o quanto Cristo é real na minha vida é vivendo Cristo ao lado do outro. Sim. Então eu preciso trabalhar com essa ideia de que ok, você pode, não é que você não possa ver uma ou outra mensagem, por favor, não é isso, né? Mas isso não possa ocupar seu dia todo, né? Não substitui a vida de fé, a vida comunitária, isso não substitui a troca. E você não pode... E outra, há também o hiperestímulo de informações teológicas que mais causa confusão do que soluções. Muita gente chega para falar com a gente confusa com... Eu ouvi a mensagem do A e ele disse uma coisa, mas depois eu ouvi a mensagem de B e ele disse outra coisa e eu não estou entendendo nada. É claro que você não está entendendo nada. Porque você não tem condições, você está travando a sua capacidade de receber informação, processar a informação para chegar numa conclusão. Você simplesmente recebe excesso. É uma hiperexposição à informação. A pessoa ela não faz uma decupagem da informação. E com isso não se cresce. Você trava e você fica cada vez mais dependente. Você vira um NAMB, né? Uma pessoa sonolenta, um zumbizão. Um zumbizão teológico. Né? Tá recebendo, mas não consegue processar, não consegue articular o que aquilo significa e quais são os efeitos que aquilo deve fazer na sua vida. Sim. A sua esposa está aqui. A Elaine está aqui, ela está dizendo, porque em geral gastamos muito tempo procurando um bom filme que não dê sustos durante a exibição, né? Meu marido está dizendo que riqueza de entrevista. A Daniela Fonseca está dizendo... Dani. Presumir que o filho é bom e confiar que ele está imune às influências do mundo é um perigo grande. A Eunice Choubella está dizendo, entrevista muito pertinente para nós pais e avós. Muito obrigada, ela está agradecendo. Olha que legal. A voz tem um papel fundamental também. Especialmente na conscientização dos filhos em relação aos netos. E não de assumir a posição dos filhos na educação dos netos. Eu tenho estudado esse tema e vou deixar aqui para vocês uma recomendação, gente, que foi muito legal, porque quando eu cheguei aqui para gravar, o pastor também, com sua equipe, tinha estudado esse livro. É de uma cientista comportamental, gente, que ela vai trabalhar exatamente a questão das gerações e essa geração super conectada, por que ela é tão menos rebelde, mais tolerante, menos feliz e tão despreparada para a vida adulta. Inclusive fala do impacto do uso da tecnologia com relação à igreja, o desdobramento dessas crianças e adolescentes quando elas vão à igreja, né? E, pastor, eu vi uma pesquisa alguns anos atrás dizendo que o jovem, né, quando ele cresce e aí ele abandona a igreja, uma das causas que ele diz é porque ele não se sente parte da igreja, ou porque a igreja não responde questões relevantes da vida ali, do dia a dia dele, né? Nós sabemos que a Bíblia ela tem ali respostas para tudo, né? Talvez isso também fale um pouco dos pais saberem quais são as necessidades desses filhos. Sim, total. O diálogo, e aí a gente precisa pegar os dois âmbitos também, né? Os pais muitas vezes não conseguem dialogar com os filhos. Então, quando vai para assuntos como namoro, relacionamento, a questão sexual, são assuntos que têm travas e que muitas vezes os pais não entram porque acham que estão invadindo o espaço dos filhos. Quando na verdade... Tem que invadir mesmo. Então. E também, e aí uma crítica muitas vezes às igrejas, que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente tem que ensinar esse pessoal a pensar. Por quê? Pesquisas mostram isso. A gente tem uma das épocas onde se tem mais informação, mas onde, pela primeira vez na história, os filhos têm um menor QI que os pais. Então, ou seja, eles não estão aprendendo a pensar. Na escola, eles têm uma série de questões que eles assimilam para a prova
colocam no papel, depois... Reproduzem a informação sem processar essa informação. Isso. Sem masterizar essa informação. Então, e os pais resolvem muito também, né? Resolvem muito. Uma coisa que a gente tem feito, que tem sido bem interessante, é não dar respostas, mas fazer perguntas. Porque as perguntas, elas ensinam essas pessoas a pensar por que eu acredito nisso, por que eu creio nisso, por que eu penso dessa forma. E não, eu não entrego uma resposta pronta, que é o que muitas vezes os jovens vão se deparar na universidade. Como que eu questiono alguém se eu nunca me questionei sobre o que eu acredito? E o Google não resolve isso, né? Não resolve. Não resolve de forma alguma, nem o ChatGPT. É verdade. Gente, passou tão rápido, nós temos 5 minutos para a gente terminar, mas eu não posso terminar o programa sem fazer uma pergunta para o pastor, que ele falou aqui, princípios de criação de filhos. Fale alguns, pastor, princípios bíblicos para a criação de filhos, para a gente encerrar. Provérbios está cheio deles, livro de Provérbios, né? Então, ensinar a criança no caminho que deve andar é não uma garantia de que quando ele for velho não se desviará, mas abastece a família com a segurança de que se lá na frente ele decidir não caminhar com Jesus, é uma decisão consciente, tomada com clareza. Então, a ideia de Provérbios em nos estimular, pais, né, ao encaminhamento, ao ensino das Escrituras, diz respeito, olha, a vida é constituída dessa forma. O David falou de alguma coisa muito importante aqui. Nós precisamos não só ensinar os nossos filhos sobre a cosmovisão cristã, nós precisamos aprender sobre ela. Por que você crê como crê? Você é um cristão que vai na igreja de domingo. Agora, o que isso tem a ver com o restante da sua vida de segunda a sábado? Se você vive de domingo em domingo, o seu cristianismo, você não entendeu ainda provavelmente o que o cristianismo é. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo, jurista e estadista holandês reformado, Abraham Kuyper, onde ele diz o seguinte: não existe nenhum centímetro quadrado sobre a existência sobre a qual Cristo, que é o Senhor de tudo, não diga, isso me pertence. Então, a sua vida pertence a Cristo, o seu casamento pertence a Cristo, a sua jornada de vida pertence a Cristo, a sua história pertence a Cristo, a sua origem pertence a Cristo, os seus filhos pertencem a Cristo. Tudo que você é, tudo que você possui, tudo que você tem sob os seus cuidados pertence a Cristo. Você é um mordomo. Como você entende o seu papel de mordomo diante do Senhor na condução da sua família, que é o seu principal tesouro? A gente precisa lembrar o seguinte: a única coisa que a gente vai levar para a eternidade são relacionamentos. Seu carro vai ficar, sua conta bancária vai ficar, os seus diplomas ficarão, relacionamentos não. Então, ensinar a criança, né? Porque basicamente eu preciso lembrar que o meu filho é meu próximo. Eu estou tratando meu filho com amor devido, né? A questão da vara da disciplina. Nossa, quando você fala sobre vara da disciplina, é um negócio complicado. Pais que não disciplinam o filho porque acham que uma criança de 3, 4 anos de idade tem bom senso para entender o que está fazendo de errado. Não tem. As crianças precisam de disciplina, inclusive disciplina física. Não espancar, né? Não espancar. Não é espancamento. Mas é uma disciplina física feita com atenção, com precisão, com o coração abrandado, para que ele entenda que ele está errado. Não é espancamento, hein, gente? Por favor. Não é machucar a criança, tá? Mas é fazer com que ela sinta um nível de dor que atinja o coração dela e a faça se render diante do fato de que ela está errada. Né? E poderia citar outros tantos aqui, mas a ideia, quero voltar para Deuteronômio, que eu acho que é o texto mais impactante aqui. A realidade, a revelação de Deus, Deus como o Senhor de todas as coisas, aquilo que Ele nos revelou através da palavra, estão primeiro no coração do pai e da mãe. Sobre isso você vai falar com os seus filhos no dia a dia, né? No caminho, sentado em casa, dentro do ambiente doméstico e tudo mais. Algumas dicas aqui que podem ser úteis para vocês, pais, né? Eu creio que a Comev tem um material, deve ter um acervo muito legal para você poder fazer o seu momento devocional com seu filho. Um filme pode servir como um elemento catalisador para uma devocional, né?
Pegar um princípio, apenas um princípio, né? A hora silenciosa não precisa ser chata. Ela pode ser muito legal. Davi Murray, que foi mencionado aqui, ele conta quando ele fez contou a história da tomada de Jericó, da queda das muralhas de Jericó para os filhos, né? Eles encenaram na casa deles. Ele transformou a casa, pegou os sofás lá, e transformou nas muralhas de Jericó, e daqui a pouco os muros estavam caindo, eram as almofadas, e os filhos se divertiram com aquilo e nunca mais esqueceram. Então, tornar esse momento da interação com a palavra de Deus algo divertido. Existe um projeto muito bonito americano e eles estão trazendo para o Brasil, vários vídeos já foram traduzidos para o português, chamado The Bible Project. Né? São vídeos de 5 minutos, animações muito bem feitas, falando de conceitos, princípios bíblicos que podem ser úteis YouTube, também. inclusive. No YouTube, de graça, você não paga nada por isso também. Tá? Assine o streaming da Comev, mas pode usar o material do The Bible Project também. Tá? Seja criativo. Né? Agora, você, pai, precisa conhecer os princípios. Você, pai, precisa viver os princípios. Sim. E a sua vida precisa ser reorganizada em torno desses princípios para que os filhos vejam que isso faz sentido. Isso não é real, adianta né? ensinar uma coisa que você não vive. Os filhos são muito perspicazes. Eles percebem a incoerência. Sim. Olha, o pessoal está dizendo aqui para vocês voltarem, tá? Estão dizendo aqui, esse tema é muito... precisamos de mais conteúdo como esse. Parabéns, façam mais. Gente, são 11 horas e eu tenho que encerrar. Agradeço a Deus por cada um que assistiu, por cada uma que assistiu esse programa. Que Deus abençoe sua vida, que você possa reproduzir, mandar para pessoas esse conteúdo para edificá-las também. Pastor, muito obrigada. André. Pastor David, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima terça, gente, às 10 horas ao vivo, esperamos vocês. Tati e Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comev, um programa Telmídia, www.telmedia.com. O pior é que os pais sabem que os filhos acessam, ainda